voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais 1 minuto e vamos nós iniciando a partir de agora o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Neste dia 1º de outubro, portanto amanhã, é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, como também é o dia em que também passou a existir no nosso país, portanto, o Estatuto da Pessoa Idosa, completando, portanto, 21 anos. E nós hoje vamos, então, estar debatendo este assunto, até porque, de acordo com o censo de 2022, produzido pelo IBGE, o número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu 57,4% em 12 anos. Já a população idosa com 60 anos ou mais chegou a 32 milhões de pessoas, ou seja, 15,8% da população do país. O aumento de 56% em relação a 2010, quando era de 20 milhões e meio, ou seja, 10,8%. Ainda de acordo com o censo, a idade mediana da população brasileira aumentou 6 anos desde 2010 e passou de 29 para 35 anos em 2022. Então, o que nós vamos justamente debater aqui, para que exista aquela sábia expressão de que a geração atual precisa e tem a obrigação de ter na consciência a entrega de um mundo melhor para a geração a geração futura, que inclusive está chegando, né? E nós vamos então, a partir de agora, cumprimentar as nossas convidadas, a doutora Munize da Silva Freitas Marques, é magistrada, é juíza de direito e coordenadora da Central Judicial do Idoso do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e também dos territórios. Meritíssima, seja muito bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda aqui aos estúdios da emissora. Eu que agradeço, é sempre uma honra dividir aqui essa bancada contigo, Walter, que é uma inspiração para mim há tanto tempo, e também com as minhas amigas aí de missão, doutora Helenita, doutora Carla, que são profundas conhecedoras do tema. É um prazer estar aqui. Prazer, muito obrigado pela atenção. Deixa eu também cumprimentar a doutora Carla Araújo, que é advogada, mestranda em gerontologia, conselheira titular do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa aqui da nossa capital federal. Ela que é diretora jurídica do Instituto Parentalidade Prateada e membro do IBDFAM-PF e também da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Também para a senhora, muito boa tarde, doutora Carla. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Monize e Helenita. É um prazer estar aqui nessa tarde com vocês e falando de um tema que nos é tão caro, que é o envelhecimento e as melhores condições de envelhecer, né, com dignidade, principalmente aqui no DF. Muito obrigado, a senhora. Bom, a doutora Helenita Guimarães, ela é enfermeira neurogeriatra, especialista em dinâmica e tratamento paliativo. Doutora Helenita, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Importante que a senhora vai falar do presente e também do futuro, né? Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde. É sempre uma honra estar aqui, tá, Walter? Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez com a minha amiga, a doutora Carla, e hoje podendo estar com a doutora Monize. Que honra estar aqui, poder dividir com vocês as nossas ideias, as nossas experiências e fundamentar da melhor forma aquilo que nós acreditamos, né, que é o melhor para o nosso idoso. E, como o senhor disse, trazendo aqui um futuro e já garantindo, até para nós mesmos, né, que daqui uns dias seremos nós quem vai estar usufruindo disso que nós vamos defender aqui hoje e já lutamos há bastante tempo. Obrigada pelo convite. Tá, obrigado. Então, vamos ao tema, né? O tema realmente muito importante. Quer dizer, vamos estar falando aqui do Dia Internacional da Pessoa Idosa, mas, afinal, o que nós estamos fazendo para que possamos garantir o presente, como também o futuro das pessoas que um dia serão idosas? E já começo com a senhora, doutora Munize. Bom, o que nós estamos fazendo é uma pergunta não retórica,
porque de fato nós estamos fazendo muitas coisas, mas eu acredito, Walter, que ainda são insuficientes, porque nós não temos uma cultura de proteção à pessoa idosa e isso acaba sendo mais importante para desenvolver uma sociedade livre, justa e solidária, como a gente tem lá nos nossos objetivos constitucionais, né? Então, assim, nós temos diversas ações sendo protagonizadas, tanto pelo Poder Legislativo, quanto pelo Judiciário, quanto pelo Executivo, mas ainda não houve uma convergência de pensamento em relação à proteção da pessoa idosa. Infelizmente, nós estamos trabalhando para que essa convergência aconteça, de forma que as ações que são realizadas individualmente por cada um desses atores, né, sejam potencializadas pela união dos esforços. Quando a população em geral, a sociedade civil, identificar essa prioridade por parte do governo, do Estado, ela se engaja. Né? Dificilmente a sociedade civil vai encontrar o valor dessa proteção se quem está com o munus público na mão ainda não se envolver diretamente com essa temática. Então, assim, nós estamos fazendo? Sim, cada um dos setores estão fazendo. Seria injusto a gente desconsiderar todos os avanços que já foram tomados, até porque nós temos uma expectativa de vida maior, o que significa que nós estamos, de fato, apostando na longevidade. Mas, quando nós avaliamos de forma macro essas ações, nós ainda percebemos vácuos nessa articulação. E eu acredito que essa convergência seria fundamental para que a gente pudesse potencializar as nossas decisões. Nessa mesma questão, também gostaria de ouvir a senhora, doutora Carla. O que nós estamos fazendo? O que está sendo feito justamente para assegurar os direitos das pessoas idosas? Então, eu vejo até com surpresa que hoje em dia está se falando mais sobre a longevidade, sobre o envelhecimento. A gente vê na mídia, hoje nós estamos aqui falando sobre isso, porque nós estamos vivendo uma revolução. O envelhecimento que nós estamos acompanhando, né, de forma global, ele é uma revolução. Nunca se viveu tanto, igual está se vivendo agora, e para o futuro também. Então, eu vejo que agora está tendo, se as pessoas estão acordando para que a velhice está próxima, e a velhice vai ser um período longo da vida. Vai ser praticamente 20 anos, 30 anos. É uma etapa longa, que antigamente era uma etapa menor. Se envelhecia e morria. Hoje não, se envelhece, vive. Então, eu acho que hoje, eles, assim, todos, a sociedade está mais atenta ao envelhecimento, mas a gente ainda não tem um envelhecimento com a dignidade que a gente que é estudantes do tema, que a gente trabalha nessa temática, gostaria de encontrar. Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nessa política pública para um envelhecimento com mais dignidade. O envelhecimento com dignidade, levantou a doutora Carla, como também pontuou a doutora Muniz. Eu gostaria também de ouvir da senhora, doutora Helenita, justamente sobre o futuro da pessoa idosa. O presente nós já estamos vivendo, eu me coloco também já como idoso nessa situação. A gente sabe que é preciso realmente trabalhar muito. Muito já foi feito, com toda certeza. Já quando eu era garoto, não faz tanto tempo assim, mas era possível perceber que as pessoas idosas, como disse a doutora Carla, o ciclo de vida era muito curto, muito estreito. As pessoas com 50 anos já eram consideradas pessoas idosas e já com muitas dificuldades para poder sobreviver. Como é que a senhora avalia também esse ponto? A dignidade, principalmente. Eu vejo da seguinte forma: hoje a comunidade ela tem tido mais acesso à informação, uma vez que nós vivemos na era da informação. As famílias elas têm estado mais conscientes dessa extensão da idade e do que se exige hoje. Por exemplo, nós temos pacientes, atendemos pacientes com alguns diagnósticos que têm surgido cada vez mais cedo, e isso tem gerado nas famílias uma consciência, principalmente considerando o fator genético, da preocupação que se precisa ter com o amanhã.
Porque quando eu tomo o cuidado, por exemplo, quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala sobre a necessidade do acesso à saúde, nós sabemos que isso vem evoluindo, né, não com a rapidez e a precisão que nós gostaríamos, mas que vem evoluindo, com programas do governo, né, mas esse acontecimento, até o aumento dessas doenças crônicas no núcleo familiar vem despertando as famílias para esses posicionamentos. E é interessante porque eu tenho percebido até uma cobrança maior dos governantes com relação a isso. Por quê? Eu estive com uma colega do meio político e ela me fez a seguinte colocação: Helenita, dos meus colegas de turma que se formaram na UNB, de 42 alunos, 38 estão com um familiar com demência. 38 de 42. Então, essa vivência, esse acesso, essa consciência do que é uma doença crônica, do que é a necessidade de cuidado que esse idoso tem apresentado, como se previne, né? O que nós podemos fazer para prevenir, por exemplo, uma doença crônica, o que fazer diante do diagnóstico, tem gerado um despertar na comunidade para os cuidados necessários e para a criação mesmo de políticas que cuidem dessas pessoas, que deem suporte maior à sociedade para esse cuidado. Então, o que eu percebo hoje é que, embora não na velocidade que nós, que somos da área, gostaríamos, mas que vem acontecendo, sim, a conscientização da população, inclusive a população política, com relação a essa necessidade. Essa conscientização que vem aumentando na população, meritíssima, ela está se dando por conta de falar mais sobre a violência que a pessoa idosa vem sofrendo. Daí muitos questionam, buscam, portanto, contraponto. Quer dizer, é evidente que tem que se combater, claro, a violência, mas diante da estatística que, infelizmente, não são poucos os casos em que pesam os esforços das autoridades no sentido de mudar, portanto, este quadro. Quer dizer, conscientizar a população, a sociedade, sobre principalmente os direitos e a dignidade das pessoas idosas é importante. Sim, Walter, é muito importante. Basicamente, os poderes eles têm uma forma de atuação reativa, né? Normalmente, esse não seria o ideal, mas a gente trabalha depois que o problema está instalado na sociedade. Então, o que chega para nós enquanto conflito, no Poder Judiciário, por exemplo, é aquilo que já está assolando as famílias, que já desperta a necessidade de ter uma intervenção. Então, dificilmente a gente atua de forma preventiva, principalmente quando a gente fala de uma situação tão importante, tão macro quanto essa. O que aconteceu com o envelhecimento? Independentemente de ter ou não alguém sendo vítima de violência num contexto familiar, as pessoas envelheceram. Então, tudo que se refere ao envelhecimento começou a chegar no judiciário de uma forma diferenciada. Então, hoje nós temos muitas questões relativas à paternidade tardia, diretivas antecipadas de vontade, a cuidados paliativos, a tomada de decisão apoiada, curatela, benefícios previdenciários e superendividamento. Então, assim, questões que nunca foram decididas pela Justiça, porque se vivia menos, quando se vivia um pouquinho mais, não se vivia com tanto acesso a direitos, não se vivia com uma capacidade, com uma autonomia, por exemplo, que permitisse que essa pessoa abrisse uma empresa, resolvesse se casar com 75, com 80 anos. Então, isso não era uma opção. Logo, não era um conflito que fosse eventualmente questionado no âmbito da justiça. O que a gente percebe hoje é que a sociedade empurrou o poder público para essa reflexão. Então, assim, nós não temos mais como esconder, assim, a gente não tem mais como se esconder dessa situação. Por conta disso e por conta daquilo que está por vir, porque é um fenômeno que é crescente no mundo todo, a gente resolveu encarar de frente. Então, o Judiciário lançou agora a resolução número 520 de 2023, inclusive eu participo do grupo que coordena esse trabalho no Conselho Nacional de Justiça, para a implementação da política de atenção à pessoa idosa e suas interseccionalidades em todos os tribunais. No mesmo sentido, você tem
o executivo trabalhando num plano nacional de cuidados, buscando aí a incorporação do cuidado como um direito social por meio de emenda constitucional e toda a necessidade que se tem de se abordar a respeito do cuidado dentro de casa, também nas comunidades, enfim, e tudo que o cuidado envolve. E você tem também o legislativo atento às legislações que vão trabalhar a proteção para o idoso que está realmente numa condição de fragilidade, mas também o protagonismo para o idoso que quer continuar exercitando a sua autonomia com o resguardo dessa sua capacidade. Então, assim, é um fenômeno que ele não tem mais como ser negociado. Nós estamos trazendo esse assunto para a mesa, mas é algo que precisa ser, de fato, avaliado institucionalmente, não somente assim, sob o ponto de vista de debate, mas de ser realmente um item de interesse, de estudo, de planejamento, porque vai impactar todos os poderes da República. E, claro, né, assim, de forma óbvia, as relações sociais. Então, nós tínhamos famílias enormes, com muitos filhos, hoje cada vez menos filhos, filhos que estão sendo desobrigados da relação de cuidados, então o Estado vai assumir essa questão dos cuidados, o Estado que eu digo somos nós, então mais instituições de longa permanência que vão precisar de fazer o abrigamento de idosos que estão em situação de risco, são vagas compradas pelo poder público, são impostos que são destinados para isso, então assim, é um efeito cascata, né? Então nós precisamos decidir, enquanto gestores, enquanto governo, né? Governo não na perspectiva executiva, mas todos aqueles que exercem um papel de planejamento social, de políticas públicas, e nós precisamos decidir enquanto sociedade civil, enquanto mercado de trabalho, enquanto processo educacional, enquanto prestador de serviço, que o envelhecimento vai impactar as nossas vidas. Diante do que a senhora coloca com muita propriedade, né? Ou seja, a sociedade de alguma forma está empurrando a questão para, enfim, para o Estado, né? Para que ele de fato, portanto, venha resolver. E eu avanço com a senhora diante dessa colocação feita pela doutora Monize, doutora Carla, até onde vai a autonomia, portanto, da pessoa idosa, ou seja, como muito bem aqui pontuou, hoje a pessoa idosa, se quiser casar, qual é o problema que tem para ela poder casar? Antes era, né, tinha que pedir permissão para, como se fosse, né, pedir permissão, autorização para os familiares, para poder realizar, portanto, essa nova etapa na sua vida, e hoje muita coisa realmente mudou através da resolução aqui, portanto, citada. Nessa questão justamente da autonomia da pessoa idosa, ela é que impõe a sua autonomia, ou essa autonomia, de alguma forma, ela vem sendo ditada pelos parentes, de alguma forma ou de outra? Como é que a senhora vê esse aspecto? Assim, Walter, a pessoa idosa, ela tendo autonomia, tendo o seu discernimento, né, a sua independência presentes, ela é senhora de si, senhora dos seus direitos. Ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela esteja no seu equilíbrio, né? No seu que ela esteja com as suas, como diz, as suas faculdades mentais normais. E o que você falou sobre casamento foi alterado esse ano, que até foi alterado até aqui na casa no STF, porque as pessoas com mais de 70 anos, a nossa legislação obrigava essas pessoas a casarem com separação de bens. Então, a pessoa tem 70 anos ou mais e ela está à luz, está articulada, um exemplo, Ana Maria Braga, que é uma jornalista como você e tudo. Então, ela não poderia escolher o regime de casamento, o Estado impunha isso, que era 70 anos, só que já foi julgado e tudo, e agora é facultativo. É a pessoa que escolhe qual é o regime de bens. Ela faz um pacto nupcial antes e ela escolhe se ela quer casar por qual regime. E essa idade ela foi aumentando, porque no Código de 16,
Me parece que era 60 anos. A Moniz está aqui, não sei, eu acho que era 60 anos, que era a idade que a pessoa era obrigada a casar com regime de separação obrigatória de bens. Como as pessoas foram vivendo mais, no último código estipulou 70 anos. Mas, mesmo assim, uma pessoa de 70 anos, estando lúcida, orientada, ela pode escolher se ela quer casar com a comunhão parcial, se ela quer casar com a separação total, ou se ela quer casar com a comunhão universal. Ela tem esse direito de escolher, desde que ela esteja com o seu equilíbrio, a sua autonomia prevalentes. Né? E eu só queria voltar ali no que a Helenita falou sobre demência, que hoje em dia, se você me permite, eu acredito que os estudos vão evoluir muito a respeito do controle da demência, do controle dessas doenças degenerativas por causa do envelhecimento. Então, eu acredito, olhando os estudos, que daqui a uns 30 anos, ninguém mais vai sofrer da demência como se sofre hoje. Mesmo porque no Brasil já chegou o exame de sangue que mapeia o Alzheimer, 10 anos antes do primeiro sintoma. Então, eu acredito que os cientistas eles estão também voltados com essa questão do envelhecimento, da demência, das doenças degenerativas do cérebro, para poder frear um pouco isso daí. E daqui uns 30, 40 anos, eu acredito assim, positivamente que a gente não vai ter tanta demência como tem hoje. Hoje, se a gente pegar uma pessoa 90 a mais, é 50% de chance dela ter uma demência. Essa demência está associada realmente com a idade, ou seja, a saúde mental, que foi aqui colocado, ou seja, a pessoa vai envelhecendo e vai, de alguma maneira, sendo alcançada também por esse processo degenerativo e acaba, de alguma forma, adquirindo, portanto, a doença mental, ou nem sempre é assim, doutora Helenita? Walter, existem alguns fatores que aumentam o risco de se desenvolver a demência. Um fator genético, que é o que trouxe a doutora Carla, ele vem com muita força, né? Essa predisposição, você contém o gene. Tem uma empresa em São Paulo e ela faz o mapeamento da ancestralidade desde o primeiro gene, né? Que nós chamamos de gene de Eva. Ele vai mapear por toda a sua ancestralidade e vai te dar toda a sua predisposição para todas as doenças crônicas, inclusive as demências. Hoje nós sabemos que existem 4 pilares básicos para que você previna da melhor forma esse desenvolvimento, né, que é o sono, né, o sono padrão de sono satisfatório, é você dormir o suficiente para a manutenção do seu organismo, é a alimentação balanceada, né, nutrida, não em quantidade, mas na quantidade de nutrientes necessários, é a ingesta hídrica, né, a quantidade de água necessária para o seu organismo, considerando que nós somos 80% água, e a prática de exercícios físicos. Esse conjunto de práticas dentro daquilo que se orienta para cada organismo vai trazer um sucesso, né, que é o que nós chamamos de colheita, né, na terceira idade. Então, ela vai diminuir os riscos. Tá? Por quê? Porque quando você pratica isso, aqui você está cuidando do seu organismo, você está cuidando da manutenção da máquina que você utiliza para a sua sobrevivência. E nós precisamos dessa máquina, sem ela não existe vida nesse plano. Então, você consegue prevenir, e aí com esses estudos você consegue olhar para trás e ver quais são os maiores riscos que você tem para conseguir minimizar, tá? Através da sua atuação sobre a sua vida hoje, que isso aconteça. Quando a gente fala, por exemplo, da demência de Alzheimer, que é a demência mais prevalente no mundo, a comunidade neurocientista já nos diz que ela é o diabetes tipo 4. Ou seja, o açúcar é o grande causador da demência de Alzheimer. E aí a gente vem para o pilar alimentação. Por quê? Porque se você cuida desse fator aqui, você já minimiza, né, a ocorrência desse diagnóstico, junto com as demais práticas. Então, é possível, sim, você reduzir e minimizar, e aí eu concordo totalmente com o que a doutora Carla trouxe, de que esses estudos estão avançando, já existem alguma coisa aí falando sobre um mapeamento, e a gente tem bastante esperança.
inclusive na base da Cielo já tem questões publicadas sobre isso. Tá? E existem demências também que não se sabe, mas ela é reversível. A demência, por exemplo, por ausência de vitamina B12, ela é uma demência reversível. O que é a demência? É a perda cognitiva degenerativa, é a perda de capacidade de decisão. Então, aí nós voltamos para a questão da reposição, acompanhamento médico, que entra totalmente no acesso à saúde, né, dentro das políticas públicas. Da conscientização e etc. Mas eu acredito sim que vai haver sim a redução desses diagnósticos e que isso é possível através do acesso e conscientização de se viver esses 4 pilares. Doutora Moniz, fique à vontade que a senhora queira também pontuar o que foi dito aqui, mas uma pergunta que eu deixo também para a senhora é justamente essa, né? A importância da nossa justiça, né? No sentido de assegurar direitos de todas as pessoas, mas o nosso foco aqui é justamente, portanto, da pessoa idosa, cujo pavor da pessoa idosa, e eu digo isso de cadeira, é justamente a pessoa entrar no processo de envelhecimento e adoecer, né? E fica sempre naquela expectativa se vai encontrar um leito no hospital para poder, de alguma forma, receber o tratamento adequado. Daí também a judicialização da saúde, por conta também dessas situações. Como é que a senhora também pode nos ajudar a entender esse ponto? É muito importante esse ponto, Walter, e concordo completamente com as minhas colegas aqui de bancada a respeito da necessidade da pessoa se engajar no seu autocuidado, né? Dentro da perspectiva de que cuidar de alguém, ser cuidado e se autocuidar, o autocuidado é realmente importante. É claro que a gente não pode privatizar a saúde no sentido de atribuir a você a responsabilidade de todos os males que te afligem, né? Então, assim, mesmo que a pessoa se cuide, pode ser que aconteça alguma circunstância que ela perca o controle. Enfim, fazendo essa avaliação, o que nós da Justiça temos percebido? É que a judicialização da saúde, no que se refere à pessoa idosa, ela não deve aguardar os 60 mais. O incentivo ao autocuidado e a avaliação dos fatores de risco, o exercício da atenção primária, o bom acompanhamento das doenças crônicas só vão garantir sucesso na velhice se elas começarem muito antes. Então, infelizmente, às vezes a gente percebe que uma pessoa com 80 mais vem procurar conosco, né? Um leito, uma intervenção rápida. Às vezes a Justiça até consegue determinar, não consegue realizar, porque isso já foge da nossa capacidade de materializar as nossas decisões, né? Sim. Mas mesmo que a gente defira uma liminar para que essa pessoa seja incluída, por exemplo, num leito de UTI, a gente sabe que talvez essa doença não ocorresse se na vida adulta ela tivesse tido um acompanhamento necessário. Então, assim, todas as vezes que a gente pensa em envelhecer com saúde, a gente tem que pensar em boa vida adulta com saúde. A gente tem que pensar em infância com saúde, com vacina, com prevenção, com atividade física, porque vai reverberar lá na frente. Então, é um mito achar que com 60 as portas vão se abrir porque você tem prioridade. Não é assim. Mesmo que você tenha prioridade e mesmo que você consiga ser atendido na Justiça, pode ser que seja tarde, né? Por conta dessa situação. A Justiça tem sido desafiada em muitos aspectos. Existe uma limitação material de recursos para o cumprimento das nossas decisões. Então, se todos os dias um juiz conceder uma liminar no âmbito do Distrito Federal, nós estamos falando aí de 200 leitos que deveriam ser criados por dia. Ou seja, não é possível isso acontecer. A gente precisa submeter as nossas decisões à central de regulação, que é quem vai avaliar quais seriam os melhores critérios para que essa pessoa pudesse ocupar um leito. Quais seriam lá os requisitos, inclusive para o exercício daquele leito. Se tem suporte renal, se tem suporte neurológico, quais seriam os equipamentos necessários para que essa pessoa pudesse usufruir esse leito. Mas também tem outros desafios, porque existem alguns tratamentos que estão em fase experimental que são requeridos na Justiça. E aí, ao juiz, é difícil você falar assim, esse tratamento pode ser vantajoso, mas ele pode ser letal.
né? E a pessoa está lá dizendo, eu quero tentar. É um remédio que não tem essa destinação, às vezes nem é um remédio, mas eu quero tentar. Então, tudo isso está chegando para nós, né? Onde o SUS entra, o que o SUS precisa apresentar como suporte num tratamento experimental, por exemplo, qual é o custo que isso sai para a sociedade, enfim, todas essas questões estão chegando na justiça. O juiz, ele decide todas as vezes, a gente não se exime de decidir, mas a gente sabe que as nossas decisões, elas são frágeis nesse ponto, né? Porque mesmo que a gente determine a apresentação de uma medicação, a gente sabe se esse medicamento vai ser apresentado e se ele vai ser efetivo, né? Assim, no tratamento da doença. Então, a minha dica para quem, de fato, pensa em envelhecer com saúde é buscar o acompanhamento da sua saúde durante toda a vida. Perfeito. Doutora Carla, as famílias, de alguma forma, elas estão preparadas para conviverem com um parente dentro de casa que alcança, portanto, aí a fase da idade, né? Enfim, quando muda praticamente ali o seu ritmo de vida, aposenta, às vezes ainda continua trabalhando ou não, enfim, ou seja, resumindo, as famílias estão preparadas para a convivência com as pessoas idosas? Walter, assim, infelizmente eu acho que não estão preparadas, porque antigamente as famílias eram maiores, tinham mais pessoas naquele núcleo familiar e que ficava lá com aquela vovó, com aquele vovô que tinha aquele tempo, né? Hoje em dia as famílias estão muito reduzidas. Há famílias formadas por uma pessoa e só. Então, as famílias, para acolher essa pessoa idosa e saber cuidar, se for uma pessoa idosa que dependa de cuidados específicos, infelizmente não estão preparadas. E as instituições aqui de Brasília, como você anunciou no início do programa, que eu sou conselheira do Conselho dos Direitos dos Idosos aqui do DF, o DF, o tamanho que é a população que nós temos, e nós só temos 2 instituições que são totalmente públicas. Juntando as vagas das 2, a gente não abriga 150 pessoas idosas. Então, assim, se a família não tem um suporte para ficar com aquela pessoa que está idosa, que requer um cuidado especial, e ela também não tem como pagar uma instituição particular, aí vai no que a doutora Monize disse. Às vezes tenta, pela justiça, uma vaga numa instituição, mas quando que surge uma vaga, por exemplo, no Lar Maria de Madalena? Quando algum idoso vai a óbito. E essa espera, quem está na fila, aguarda de 6 meses a 3 anos. Eu estive lá esse ano fazendo uma fiscalização, conversei com o assistente social, ele falou, olha, já aconteceu várias vezes a gente ligar para a pessoa falando, olha, a vaga do fulano apareceu. Infelizmente ele morreu há 6 meses, 8 meses. Então, assim, as famílias, elas não estão preparadas porque não tem gente em casa para cuidar das pessoas idosas. As pessoas saem para trabalhar e aquela pessoa idosa vai ficar com quem? Vai ficar com o neto? Às vezes fica com o neto, com o sobrinho neto, e há esse choque também de gerações, que é o mais novo tendo que cuidar do mais idoso e não sabe como cuidar. Então, é bem complicado, assim, porque as famílias estão muito pequenas. Pois não, doutora Monize. Eu queria fazer uma observação a respeito dessa fala da Carla, que é curioso, que quando a gente vai ganhar um filho, a doutora Lenita está aqui para comprovar, a gente quer estudar tudo sobre o assunto, a gente quer ler, quer se antecipar, vai nascer quando, qual é a roupa adequada para nascer na primavera, no verão, no inverno, eu preciso compatibilizar a roupinha da quantidade de meses naquele período que a criança vai nascer, eu preciso trocar os meus móveis, porque essa mobília não é adequada, tem muito vidro, é muito pesada. Eu faço uma gestão dos meus recursos para viabilizar o meu melhor cuidado, né? E a gente estuda para isso, a gente busca informações para isso. Mas quando tem alguém envelhecendo na nossa casa, a gente ignora essa situação.
Então, parece que de repente você é surpreendido com uma queda no banheiro, mas a pessoa já tem 80 anos. Talvez uma barra ali já fosse necessária há muito tempo, né? Então, assim, nós não fomos educados para essa inversão do ciclo do cuidado. E receber cuidados é difícil. A gente também precisa ser educado para cuidar e para receber cuidados, né? Então, acho muito importante, assim, sabendo que a gente vai viver mais e sabendo que a gente vai precisar de pessoas para esse período da nossa vida, para a gente se abrir realmente para conversar, para estudar, para buscar informações, para enxergar esse momento assim com mais leveza, né? E não assim, olha, eu levei um susto, de repente eu me deparei com essa situação. Não é tão de repente assim, né? De uma certa forma, a gente pode ir refletindo sobre isso ao longo da nossa vida. Doutora Helenita, é importante, né? É claro que cobrar do Estado políticas públicas é importante, mas tudo tem que começar também dentro de casa, né? Com olhar dentro de casa, como foi dito aqui pela doutora Moniz, como também pela doutora Carla. É importante que as famílias, de alguma forma, elas entendam, né, esse processo de envelhecimento. Quer dizer, não estamos aqui, de certa forma, questionando o número de famílias. Hoje, antigamente, eram 15 pessoas, hoje se reduz para pai, mãe, um filho, 2 filhos, enfim. É evidente que o tempo passa para todo mundo e depois chega, portanto, nessa situação. É importante esse olhar do envelhecimento, no olhar dentro de casa para fora? Sim, é muito importante. Porque, como bem colocado pela doutora Moniz, é realmente a questão da consciência, né? Nós não somos educados para. Mas, acabei, inclusive, de anotar aqui, de criar uma cartilha gerando essa consciência. Inclusive, trazer isso para dentro das escolas, considerando que daqui... Vamos unir as nossas forças aqui. A gente coloca o nosso instituto à disposição, sim, né? Exato. Considerando que daqui a 6 anos, em 2030, nós seremos a segunda capital com maior número de idosos no país, né? Então, trazer isso para dentro das escolas, eu acredito que seja um caminho, porque dentro das escolas nós temos as três idades, nós temos a criança, nós temos o adolescente, nós temos o adulto. E trazer isso de uma forma trabalhada dentro da inteligência emocional, lá dentro da convivência social, da empatia, que é algo que a nossa sociedade tem necessitado tanto. E aí eu vou trazer um pouquinho desse paralelo que a doutora Moniz trouxe, que é do quanto nós nos preparamos para receber uma vida e o quanto nós nos preparamos para nos despedir dela. Porque são necessidades diferentes e parecidas. Porque nós começamos com uma papinha e provavelmente vamos terminar com uma papinha. Nós começamos com um carrinho e vamos terminar com uma cadeira, né? Então, o ciclo ele se fecha da mesma forma que ele começa. A maioria de nós começa sem andar e termina sem andar. Começa precisando do auxílio de terceiros e termina precisando do auxílio de terceiros. Então, é muito parecida a necessidade. A diferença é que nós estamos falando de um bebê, de uma criança e depois de um idoso. Então, você tem a questão do conflito, por exemplo, de personalidade, que é a questão da aceitação. Nós precisamos educar também o nosso idoso para a necessidade. Nós somos especialistas em adaptação nas nossas unidades. Exatamente porque nós entendemos que para fazer com que esse idoso se permita ser cuidado, nós temos que gerar nele a consciência dessa necessidade. E que nós não estamos lá para romper a autonomia ou tirar a autonomia dele, mas para entrar naquilo que é necessário que hoje ele já não consegue fazer. Então, isso é possível através de, por exemplo, quando você proporciona para o idoso a convivência social, que os lares hoje, já existem alguns centros, né, dia, por exemplo, você traz para o idoso essa consciência. Você não está perdendo autonomia, não, você está entrando com auxílio, isso não te diminui, isso te auxilia no processo de perdas que é a vida.
Então, trazer essa consciência, trazer esse olhar de que isso é natural, é comum, as pessoas ao meu redor, da minha idade, também já vivem esse processo, inclusive isso previne agravos, é extremamente importante. E, na minha percepção, o caminho é construção de consciência. Sim. Interessante. Pois não, doutora Carla. Não, complementando assim, o que a doutora Helenita estava falando, assim, eu sou de uma geração que eu vi as pessoas envelhecerem e ficarem esquecidas e as pessoas comentavam, fulano tá caduco, ele não tá falando nada com nada, ele tá caduco, né? E a gente depois vai entender, né, na atualidade, que isso era um Alzheimer. Exatamente. Né, doutora Helenita? Lá atrás, isso já era um Alzheimer, só que, assim, a nossa geração está acostumada assim, toda pessoa vai envelhecer e vai ficando caduco, vai começar a não lembrar das coisas, onde guarda a chave, confundir o nome das pessoas. Assim, a gente foi criado como que aquilo ali fosse normal, que o tiozinho tá caduco, a tiazinha, a avózinha e tudo. E hoje, graças a Deus, a formação mesmo, né, dessa questão da demência, do Alzheimer, está tão difundido, as crianças já começam a entender que não é assim, não é todo idoso que vai estar lá esquecendo quem ele é, esquecendo o caminho de casa, não vai ser assim. Que a gente vai conseguir, né, frear isso daí, que não aconteceu nas gerações passadas, que todo mundo ficava assim, né? Todo mundo esquecia tudo e... Pois não, doutora Eu queria também compartilhar a minha visão a respeito dessa questão do cuidado, sabe, Helenita? Quando a gente vai na justiça estudar um pouquinho sobre o termo de decisão apoiada e a diferença que ele desse instituto em relação à curatela, a gente vai ver que, na verdade, todos nós, em todas as fases da vida, tomamos decisões apoiadas. Então, em algumas circunstâncias que você não tem um conhecimento, eu vou fazer uma aplicação financeira, eu não sou especialista nisso, eu vou procurar o gerente do banco. Isso é uma decisão apoiada. Preciso fazer um tratamento, eu não conheço muito de medicina, um tratamento de pele. Doutor, qual que é o melhor tratamento aqui para mim? O que me traria o melhor resultado? Isso é uma decisão apoiada. Só que a gente vai, com o passar do tempo, associando esse apoio à substituição da vontade. Então, é como se a pessoa não buscasse só uma opinião, ela buscasse a resposta. Então, quando a gente vai atender a pessoa idosa, a gente precisa levar isso em consideração, que às vezes ele só quer a nossa opinião, ele só quer um apoio. Ele já decidiu. Mas ele já decidiu, ou então ele precisa desse apoio para decidir, mas a decisão é dele. Então, ele continua sendo o responsável pela condução da sua vida. E às vezes a gente percebe assim, até na perspectiva de quem quer cuidar, de quem acha que é melhor, os filhos substituindo a vontade dos pais sem necessidade. Então, assim, não, eu já decidi isso aqui, não precisa de você perder tempo com isso, não. Já fiz isso aqui por você, já marquei isso aqui para você, já comprei isso aqui para você e não precisa do senhor se preocupar com isso. Mas isso é a gerência da vida dele, né? Então, assim, é importante que a gente difunda realmente essa necessidade de nós vivermos em uma sociedade que se apoia, né? A decisão apoiada é isso, no sentido assim, mais essencial. O técnico é diferente, mas no sentido mais essencial é isso. Então, quando a pessoa envelhece, ela precisa de apoio e está tudo bem. Todas as fases a gente tem isso, né? Quando a senhora fala em curatela, quando é que há a necessidade da curatela em relação à pessoa idosa? Então, a curatela, ela é um instrumento, assim, você bem enfática, né? Ela é um instrumento de morte civil. É como se a pessoa tivesse morrido, mas não tivesse enterrada. Sim. Porque todas as suas decisões, a sua capacidade de escolher, ela perde. Então, os atos da vida daquela pessoa passam a ser geridos, administrados por outra, que vai substituir a vontade dela. Então, normalmente isso acontece quando o juiz identifica por meio de um laudo pericial que a pessoa perdeu completamente a sua autonomia. Então, ela não tem capacidade nenhuma de gerir a sua vida, alguém vai gerir por ela. O que acontece é que, às vezes, a pessoa recebe um CID, por exemplo, de um processo demencial, que é inicial.
Ou seja, ele vai progredir e pode chegar a uma completa incapacidade, mas por enquanto ele continua lúcido. Tem lá suas variações, mas ele sabe o que está acontecendo na vida dele. O ideal é que nessa fase ele possa escolher como as decisões ao longo da sua vida vão ser tomadas, porque se o magistrado recebe só esse CID, ele pode, de fato, dizer que essa pessoa precisa de um curador, quando ela não conhece bem, quando a gente não consegue compreender que substituir a vontade de alguém é um instrumento assim que deveria ser o último da justiça, né? Ele não é a primeira escolha, ele deve ser a última escolha. Então, é um instrumento assim, a gente até brinca, né, que o que deveria ser interditado era restaurante, não era pessoas, né? Então, assim, você não interdita gente, mas é o que acontece, né? Então, é um instrumento, assim, radical, muito radical. E ele é necessário, ele realmente é necessário. Algumas circunstâncias, ele é um instrumento de proteção, ele foi pensado para ser um instrumento de proteção, mas ele precisa ser a exceção. Porque até que a gente reconheça que o envelhecer retirou completamente a capacidade da pessoa que envelhece, existem outras ferramentas de apoio que devem ser mantidas durante a vida. A vida da pessoa idosa, focando com a senhora, doutora Carla, quer dizer, a pessoa idosa que quer fazer turismo, quero viajar, mas de repente tem sempre os conselhos, né? Acho bom não, porque sua pressão está alta, acho bom não, porque você vai gastar muito, acho bom não, porque você não conhece ninguém lá, enfim. Como é que é romper realmente a pessoa idosa quando ela quer, mas de repente ter os conselhos, entre aspas, que na realidade termina sendo, portanto, uma imposição, não vai e acabou. Como é que pode se vencer, ou seja, fazer valer esse direito da pessoa idosa? Eu vejo assim, Walter, dois caminhos. Tem aquela família que às vezes super protege, que não quer mesmo que vá sozinho e tudo. Eu falo por mim, que às vezes minha mãe quer pegar o metrô sozinha, eu não quero que ela ande de metrô sozinha, porque ela tem mais de 70, mas minha mãe é lúcida, articulada e tudo. Ela, Aí eu falo, não, mãe, eu te levo. Não, eu não quero ir de metrô, porque eu ando de graça. Eu, não, mas eu te levo. Então, assim, tem aquela parte que é super proteger, e tem também aquela parte, uns familiares que eles não querem que aquela pessoa idosa vá viajar, porque ela vai gastar o dinheiro, e eles já estão pensando lá na frente, na herança, que aquela pessoa vai deixar. E complementando, assim, pegando um gancho no que a doutora Monize falou a respeito da curatela, eu, como advogada, já me deparei em situações que a família procura querendo uma curatela, mas a pessoa não tem nenhum problema. Assim, ela está no seu juízo perfeito, ela está com mais de 70 anos, mas ela está conseguindo dirigir, ir ao banco, fazer suas coisas, só que encontra uma namorada ou encontra um namorado, e aí a família já está pensando no futuro daquela herança que vai vir e não quer que a pessoa gaste o dinheiro com aquele seu lazer, né? Vou viajar com aquela namorada, enfim. E aí procura o escritório de advocacia falando, porque eu tenho um pai de 70 e tantos anos e ele parece que... ele tá louco porque ele arranjou uma namorada de 40 e poucos e agora ele quer sair todo final de semana para jantar, ele quer ir para Pirinópolis, ele tá gastando dinheiro. Eu falo assim, mas esse dinheiro é de quem? É da aposentadoria dele, porque ele é aposentado do Senado, aposentado, né, de alguma... É o dinheiro... Tá, e qual o problema se ele está gastando dinheiro dele com ele e com a namorada? Mas não está certo. Por que não está certo? Então, assim, eu tento mostrar para a pessoa, né? Aí, às vezes, a pessoa não se conforma e fala, olha, eu não entro numa questão dessa, porque, pelo que você falou, essa pessoa idosa, ela está lúcida, autônoma, só porque ela está namorando. Ela tem o direito de ser feliz, o dinheiro é dela. E aí, com certeza, eles vão bater na porta de outro advogado que vai comprar essa causa e vai, né, querer fazer a curatela, né? Então, assim, muitas famílias querem super proteger por achar que a pessoa não tem mais, né, aquela tranquilidade de ir e vir. E outras querem proteger porque quer proteger o patrimônio que está pensando, né, que vai surgir depois. Pois não, doutora. É só uma reflexão aqui, que dentro dos maiores avanços tecnológicos na área da geronto, a questão da preservação da sexualidade está no topo.
E isso foi mito durante muito tempo, né? E hoje precisa ser conversado abertamente. Então, as pessoas de fato querem continuar vivendo sua vida plenamente, com sua sexualidade, com sua capacidade de sair, de namorar, de passear. E como a gente ainda está nessa transição do que é mito para o que está de fato acontecendo, a gente tem assim algumas reservas em relação a essa preservação da autonomia quando chegam esses processos para nós, né? Mas é bem interessante escutar a pessoa e ver dela que o que ela quer é só continuar vivendo. Nessa linha que nós estamos aqui abordando, doutora Helenita, quer dizer, a pessoa idosa, quando ela está sendo ali restringida em vários quereres, né? Ela quer fazer alguma coisa, não pode, não faz, e ela decide então, ter vida própria, morar pagar para morar num abrigo, deixa a sua casa, eu quero ter a minha liberdade. De fato, ela encontra essa liberdade que ela não encontrou dentro da sua casa, lá com os seus familiares. Como é que também a gente pode entender esse ponto? Walter, eu estava aqui me lembrando de um paciente que inclusive ele liga para a gente, faz chamada de vídeo com a equipe. Ele veio para a nossa instituição para um tratamento pontual por causa de uma lesão por pressão. Essa lesão acabou ocorrendo um agravo por causa de um erro médico, fez com que ele fosse para a UTI, ele passou 3 meses na UTI, saiu, voltou para o lar, se recuperou e voltou a morar sozinho. E quando ele estava morando com a gente, as namoradas dele vinha, e ele é extremamente feliz, enérgico, ele é maravilhoso. Elas vinham, buscavam ele, iam para onde eles queriam ir, voltava e deixava ele lá. Ele extremamente feliz. Aí ele tem 2 filhos, uma que cuida dele aqui, que faz a gerência de algumas, auxilia ele, e ele, sim, extremamente feliz. Hoje ele está morando sozinho novamente, ou seja, não tem ninguém que interfira. Ela respeita totalmente a vontade dele, porque ele tem todas as capacidades psíquicas preservadas. Então, nós precisamos considerar. Eu já fui procurada, inclusive, por famílias que me fizeram essas colocações. Não, Helena, porque o meu pai, ele reclama que está com dor, e quando a gente chega lá para levar no hospital, aí ele dá um piti, ele não quer ir, e eu preciso institucionalizar meu pai. Não é assim que funciona. A instituição, principalmente a maioria da que nós temos hoje em Brasília, não é para um paciente. Se esse paciente é saudável, ele precisa querer estar lá. Não é a família decidir e falar assim, não quero institucionalizar. Não. Ele tem vontade própria, e enquanto diretora de uma instituição, eu preciso, inclusive, conversar com esse paciente para saber se ele quer estar lá, se o que é ofertado lá faz sentido para ele. Porque se não faz, ele não tem perfil para estar lá. E nós precisamos respeitar isso. Existe hoje, Walter, uma procura, eu vou te dizer que de 20% dos idosos das vagas que eu tenho hoje, das buscas de vagas que eu tenho hoje, são por pacientes orientados e conscientes. Que às vezes acha que está dando trabalho para o filho, às vezes acha que está comprometendo muito o tempo dele, que está gerando um problema no casamento dele, e isso acontece. Né? Às vezes o seu parceiro ele não está pronto para enfrentar que na velhice o seu pai venha morar na sua casa. Principalmente, por exemplo, hoje a gente tem uma cultura muito forte de apartamento em Brasília. Às vezes o casal tem 2 filhos, o apartamento tem 2 quartos. Como é que você recebe seu pai? E a pessoa é orientada, consciente, ela sente isso, ela sente esse incômodo. E se ela é orientada, consciente, ela começa a se sentir um peso, ela vai procurar outros meios. E eles têm procurado muito lar para idosos. Por quê?
Pela segurança, porque às vezes tem uma doença crônica que não interrompe a autonomia deles, mas que eles precisam de um cuidado, precisam de assistência médica, precisam de assistência de fisioterapia, e eles têm isso em um lar. Então, eles buscam uma suíte, por exemplo, onde eles possam ir e vir, eles possam sair, encontrar os amigos, mas que tenha a segurança de um lar. Só que, para esse idoso, ele precisa querer ir. Precisa fazer sentido para ele estar lá, não para o familiar. Não só para o familiar. O familiar, nesse caso, de um paciente orientado e consciente, sem qualquer comprometimento das faculdades mentais, não pode decidir por ele. Entende? Mas acontece. O nosso tempo está caminhando ali para fechar, mas dá tempo de eu encaixar aqui uma pergunta para a senhora doutora Moniz. Enfim, um casal de pessoas idosas está ali no seu lar. Claro, com o casal mora 1, 2, 3 filhos... E, de repente, o casal está sentindo realmente que os filhos não estão tendo aquela liberdade que deveriam ter, que gostariam de ter, e resolvem, de certa forma, saírem de casa. Isso é correto? Ou seja, os idosos que são donos daquele patrimônio, que vão ficar, aquele patrimônio vai ficar realmente para os filhos, mas o casal se sente ali, ou por pressão também dos próprios filhos, deixa aqui, nós vamos institucionalizar vocês, vai ser melhor para vocês, pessoas da mesma idade, e a gente toma conta aqui do patrimônio. Isso é correto? Não é correto, né? Essa decisão não pode partir dos filhos, como a Helenita mencionou. Se eles estiverem lúcidos, orientados, essa decisão precisa partir deles. Mas nós cremos que, a partir do momento que a pessoa tem condição de decidir, qualquer decisão precisa ser respeitada, inclusive a de ser institucionalizada. Eu não posso escolher qual é a decisão que é mais vantajosa, né? Qual a decisão que a gente tem que acolher. Então, se a pessoa idosa está lúcida, está orientada e decide, quero sair de casa e deixar a casa para os meus filhos enquanto eu estiver num lar, não vejo problema. Como magistrada, se ela estiver lúcida, se ela estiver com a sua autonomia preservada, e ela escolhe buscar um espaço em que ela se sente mais protegida, que ela tem toda a assistência médica, terapêutica, não vejo problema. O que a gente percebe é que não é assim que acontece. Acontece que os filhos vão tomando espaço, vão retirando a autonomia da pessoa, vão psicologicamente oprimindo essa pessoa dentro de casa, desprezando a sua capacidade de contribuir para a casa, de falar. E aí, os filhos ou as pessoas que estão morando na residência com a pessoa idosa acabam forçando a saída delas. Aí, nesse caso, é necessário uma intervenção. Porque aí, nesse caso, essa decisão está prejudicada. Ela não foi livre, ela não foi consciente, ela não foi voluntária, né? Ela foi tomada com base em algum tipo de pressão que fez com que essa pessoa resolvesse abdicar do seu direito, do seu patrimônio, do seu lar de referência para buscar outro lugar por se sentir desprotegida. Então, nesse caso, a gente precisa fazer uma intervenção. Agora, como fazer chegar essa denúncia até, no caso, a justiça? É um ponto que nós vamos abordar com a senhora, a doutora Moniz, como também com a doutora Carla, a doutora Helenita. Peço licença. 1 hora já se foi do nosso debate, muito bom e muito ilustrativo, muito explicativo. Nós temos então para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Bem, são agora 16 horas mais 5 minutos. Estamos de volta e vamos prosseguir com o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Hoje nós estamos abordando sobre o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Essa data é comemorada, portanto, aí amanhã. E é evidente que tem que se falar o ano todo a respeito, portanto, deste assunto importantíssimo. Hoje conosco estão nossas convidadas, doutora Helenita Guimarães, ela que é enfermeira neurogeriatra, ela é especialista em demência e tratamento paliativo, como também a doutora Moniz Silva Freitas Marques,
Ela é juíza de direito e coordenadora da Central Judicial do Idoso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. E também conosco a doutora Carla Araújo, que é advogada, mestranda em gerontologia, conselheira titular dos Conselhos dos Direitos das Pessoas Idosas aqui da Capital Federal, diretora jurídica do Instituto Parentalidade Prateada e integra também como membro o IBDFAM e ainda a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, doutora Carla. Agora, buscando aqui, doutora Carla, voltando com a senhora, sobre os assuntos que infelizmente têm ocorrido e têm chamado muito aqui a atenção da população, das autoridades, que são as violências que as pessoas idosas, de alguma forma, vêm sofrendo. Já tivemos caso extremo aqui de um filho que está sendo acusado, né, doutora Moniz, de ter assassinado ou provocado a morte da própria mãe. Enfim, um caso realmente que chamou muito aqui a atenção, como também casos, portanto, aí de maus tratos. A quem cabe realmente quando a pessoa idosa está sendo maltratada e não consegue fazer com que a sua denúncia chegue até a autoridade competente? O vizinho, se ele se omitir de alguma forma, ele pode sofrer consequências caso ele tome conhecimento do que está ocorrendo e não tome nenhuma providência? Assim, Walter, a denúncia dos maus tratos, ela pode ser feita de forma anônima, tanto na Central Judicial do Idoso, aqui, né, no TJ, DFT, quanto no Disque 100, que é vinculado ao Ministério, né, dos Direitos Humanos. Essa denúncia ela pode ser feita de forma anônima. Se a vizinhança percebe, escuta, tem notícias que tem uma pessoa idosa em situação de violência, ou física, ou psíquica, ou financeira. A bem da verdade, a violência aqui no DF, que mais acontece é a violência financeira. Porque aqui a gente tem muitas pessoas idosas aposentadas dos 3 poderes, com um poder aquisitivo muito bom. Tá aqui minha amiga Moniz, que vai continuar aqui nesse gancho que eu estou dando, que ela trabalha na Central Judicial do Idoso e ela fala com propriedade sobre isso, que as pessoas se apropriam daquele salário e tudo, e sempre começa a violência psicológica, a violência financeira, para chegar na violência física. Então, assim, até aquela coisa de falar para o pai, para a mãe, você não sabe, isso já é uma violência psicológica. E aí vai para a violência financeira, que é essa de se apropriar do cartão de crédito, do cartão do banco, do carro, dos pertences, né, dos pais, dos avós que sejam, até chegar à violência física, que foi o que você mencionou, que culminou aquele caso lá da senhora de Águas Claras, que o filho era médico, me parece, né, teve o registro cassado e que está sendo indiciado por ter colocado fogo, né, no leito da mãe. Então, essa violência aí, os vizinhos, eles têm obrigação de comunicar à polícia ou à central judicial que está acontecendo aquela violência ali. Só que as pessoas, elas se omitem, igual elas se omitem na questão da violência doméstica, que falam em briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? Tem muito esse ditado. Mas, assim, tá ouvindo, tá tendo conhecimento, denuncia. É uma ligação que você faz que vai salvar uma vida. Doutora Moniz, então vamos à Central Judicial do Idoso, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que a senhora é, portanto, a coordenadora. Como é que é o funcionamento da Central, doutora Moniz? A Central é uma microrrede. Ela articula toda a matéria de proteção à idosa em situação de risco entre o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública. O nosso objetivo é criar um lugar seguro para que essa pessoa denunciante, que pode ser idosa ou não, porque às vezes o filho procura, um vizinho procura para realizar algum tipo de denúncia. Então, é um lugar seguro para que o denunciante traga a sua narrativa, todas as suas informações, e a partir disso, essa pessoa vai ter um acolhimento psicossocial e a gente vai identificar se existem circunstâncias psicossociais que vão influenciar naquele contexto. Então, quando o idoso fala que está sendo pressionado pelo filho para entregar dinheiro, a gente vai tentar identificar por que isso. Ele é drogadito, ele tem
ele se embriaga, enfim, alguma situação como essa. Então a gente vai ter que buscar uma ferramenta de proteção que vai além do afastamento. A gente vai tentar um encaminhamento desse agressor para um setor específico da saúde. Enfim, essa narrativa, quando ela é apresentada, ela é avaliada sob diversos aspectos. Esses que são os sociais e também os jurídicos. Então, a central, ela visa trazer mecanismos de proteção mais eficientes, porque ela já acumula no mesmo lugar os órgãos que seriam necessários para que o sistema de justiça fosse acionado. E a gente tem parcerias com o Distrito Federal, então a área da saúde, com o Conselho, com a DECRIM, que é a Delegacia Especializada, com a Polícia Militar, por meio do Provide, com a Polícia Civil, que é a DECRIM, mas também outras ferramentas de proteção. Então, o nosso objetivo é centralizar essas informações para que a gente possa dar o melhor tratamento à pessoa que nos procura. E quando chega numa situação, eu provoco só para, de alguma forma, alcançar pessoas que vivem, portanto, o mesmo problema, né? Às vezes a pessoa idosa está sabendo que está sendo, de certa forma, maltratada por um parente, mas mesmo assim prefere silenciar, porque entende que se a denúncia chegar, as providências serão tomadas e a pessoa ficará, ela imagina, né, sem ninguém por perto para poder cuidar de si, né? Enfim, e aí, doutora? Esse é o caso mais comum. É por isso, inclusive, que a gente tem consciência de que existe uma subnotificação das violências. Porque eu além de coordenar a central, sou juíza titular do juizado, segundo juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher na Ceilândia, é o maior juizado de violência doméstica no DF hoje. Sim. E grande parte das denúncias que chegam para nós são de mães que são violentadas pelos seus filhos. Essas denúncias não são feitas pela vítima. O que já leva a nossa reflexão que quando a mulher é vítima de violência do seu esposo, ela ainda pensa em romper esse ciclo de violência. Mas quando a mãe é violentada pelo seu filho, ela opta pelo silêncio. Então, a gente vai tomar conhecimento por meio de um vizinho, de um outro filho que fica sabendo, de um profissional da saúde que vai fazer uma avaliação, uma aproximação e percebe que pode estar acontecendo algum tipo de violência. Então, assim, de fato, acontece isso, essa escolha da vítima de não denunciar o seu agressor por entender que a sua vida, os seus cuidados estão na mão desse agressor. Então, ela escolhe isso. Quando a gente não consegue identificar familiares que possam assumir esse dever de cuidados, a gente busca um abrigamento. Então, assim, numa situação de violência, essa pessoa não permanece. Se a gente não identifica outros familiares que possam assumir, ou às vezes até uma vizinhança mais próxima, alguém que se comprometa, porque existem vários graus de dependência. Às vezes a pessoa não precisa de ter alguém ali o tempo todo do lado dela, mas só para dar um suporte na hora de fazer uma comida, levar uma alimentação. Então, a gente vai avaliar caso a caso, mas se essa pessoa idosa precisar de um acompanhamento mais efetivo e não tiver quem o faça, nós vamos articular junto à central de abrigamento, né, que é como se fosse uma central de regulação na área da saúde, para que essa pessoa seja institucionalizada nas instituições parceiras ao Distrito Federal. Doutora Helenita, e chegando justamente essas pessoas que sofreram maus tratos, né? De que forma elas recebem o acompanhamento quando elas chegam, portanto, numa área de abrigamento, numa casa de abrigamento? Ou seja, evidentemente se foca muito o bem-estar da pessoa, né? Enfim, mas essa questão justamente que ela já vem de um sofrimento físico e também sofrimento mental, pelo fato de estar afastada realmente da pessoa que ela sempre amou, mas decepcionada também por que aquilo foi acontecer. Como é que se resolve, como é que se trata justamente de uma pessoa que chega nessa condição? Nós trabalhamos hoje com uma linha que é permitir que o idoso fale, né? Existe um princípio de humanização que um dos pilares é a escuta ativa. Então, quando a casa de repouso, você acaba constituindo uma família
Porque esse idoso dorme com você, ele acorda com você. Toda a condição de vida desse idoso acontece lá. Ele se alimenta Natal, Ano Novo, todas as datas. Ele mora lá, ele reside lá. Então, eu costumo dizer que o corpo de saúde das instituições, a gente olha para o idoso igual você olha para um filho. Você sabe se ele está com febre, só pelo comportamento dele, você sabe que ele não está bem. Porque muda, né? Então, a gente trabalha hoje com parte da nossa equipe são psicólogos, né? Nós trabalhamos hoje com auxílio psicológico, exatamente porque quando esse idoso ele é consciente e orientado, ele ainda tem o receio de falar e de alguma forma prejudicar o outro. E ele tem esse cuidado, mas com o psicólogo não. Então, falar sobre o assunto também cura, também traz paz. Também gera auto-perdão, inclusive. Entende? Então, nós trabalhamos muito nessa linha. O apoio, o convívio social, ele é uma linha terapêutica de extremo sucesso. Nós acompanhamos a entrada de um idoso em isolamento social, às vezes por causa do tempo disponível do filho, nem é intencional. Mas a convivência social tem um poder de transformação na vida desse idoso assustador, assim, é gostoso de se ver. A evolução de um paciente em 6 meses, e a gente faz esse acompanhamento, é incrível com essa convivência, esse apoio. Porque quando a gente leva para um lar, o que a gente tem? A gente tem a manutenção exatamente daquele pilar, aqueles 4 pilares da saúde, né? Que é o sono, a alimentação balanceada, a atividade física e a ingesta hídrica. Então, para esses controles, existe uma equipe inteira diferente da residência do paciente. Ele tem uma equipe inteira para auxiliar ele na manutenção. Inclusive, essas unidades elas são 100% adaptadas para se manter e estimular a autonomia desse idoso. Por exemplo, elas têm barra em todos os lugares para que esse idoso transite com segurança por essa casa, não tem degrau, não tem desnível, tudo isso para garantir que ele pratique, né, e permaneça com essa autonomia pelo máximo de tempo possível. Então, uma das grandes chaves de manutenção para esse idoso ter qualidade de vida é a convivência social. A convivência social ela é extremamente importante e eu vejo a evolução deles nisso. Inclusive, às vezes, eles têm um filho mais presente, que é esse que está lá dentro, que pratica a violência. E quando isso acontece, os outros filhos tendem a se aproximar. Porque existem os problemas familiares. A maioria das famílias tem. Então, quando esse pai ele vai para um lar, os outros filhos conseguem acessar. Entende? E isso muda muito, interfere muito na qualidade de vida do idoso. E a gente tem um resultado bem positivo. Só que você já acrescentar, doutora? E às vezes a gente percebe assim, 2 fatores. O primeiro é que quando ele está sendo vítima de violência de um filho cuidador, normalmente esse filho cuidador impede o acesso dos outros filhos. Então, não, minha mãe não está aqui, eu tenho uma consulta essa hora, não vem, até que todo mundo identifica realmente que ele está privando essa pessoa idosa de ter relação com os outros filhos ou com outros familiares e vai realmente repercutir nessa questão do isolamento e impacta na qualidade de vida dessa pessoa idosa. Fiz uma pesquisa bem interessante, a professora Becca Levy, da Universidade de Yale, ela apresentou um resultado impressionante, que quando o idoso está numa situação de isolamento, ele perde 7 anos da sua expectativa de vida. São 7 anos que são furtados. Morre mais cedo. Morre mais cedo, 7 anos a menos, porque ele está incluído em uma sociedade preconceituosa, etarista, ou ele vive em isolamento social. Então, realmente é mensurável essa questão de estar ou não em relacionamentos, né? Inserido em uma questão de convivência social. Então, esse é um ponto que o próprio filho impede essa aproximação. E o segundo ponto é que, às vezes, o terceiro, ou esse filho que está pressupondo uma violência, ele fala assim: se eu denunciar, para quem que vai sobrar esse idoso? Para mim. E eu não tenho uma logística adaptada para fazer isso. Então, ele evita denunciar porque ele não quer assumir essa responsabilidade, mas ele se aproxima quando esse idoso já está abrigado. Então,
como agora é diferente, ele tem acesso, mas ele não precisa se responsabilizar pessoalmente, é mais fácil ele se aproximar do que se ele falasse assim, se eu for lá e mudar essa dinâmica familiar, eu vou ter que trazer para minha casa, porque eu não posso lá falar que meu irmão tá fazendo alguma coisa de errado e eu não vou assumir nenhuma responsabilidade. Né? Então, assim, a gente percebe isso quando a pessoa idosa vai para o abrigamento, para um lar, os outros filhos têm mais facilidade de se aproximar. Mas a pessoa idosa percebe, né? Quando Totalmente. está sendo rejeitada. Totalmente. Elas verbalizam. Se elas estão lúcidas, elas verbalizam isso. Doutora Carla, existe curso para que os filhos, de alguma forma, possam aprenderem a conviver, uma convivência sadia, respeitosa, aqueles que acham que não foram preparados para isso? Existe algum curso nesse sentido? Eu também gostaria de ouvir sobre o Instituto de Parentalidade Prateada. Então, olha, curso para os filhos se prepararem para a velhice dos pais, eu não conheço. Conheço curso de escola de pais, né, Moniz, que é para os pais se prepararem para a chegada dos filhos. E esse curso existe. Agora, o curso dos filhos se prepararem para o envelhecimento dos pais, eu não conheço. O Instituto, que eu vou até já fazer essa parte, o Instituto que foi criado por nós, o Parentalidade Prateada, ele tem uma opção de uma oficina, que a gente chama de Oficina Parentalidade Prateada. Essa oficina, inclusive, foi implementada, que foi a minha dissertação do mestrado, já foi implementada no Tribunal de Justiça, e a gente consegue capacitar pessoas que fazem essa mediação entre as famílias e a pessoa que envelhece. Então, não é um curso, mas é uma sensibilização, é uma aproximação que o Instituto traz como formação para a sociedade. A gente tem outros, tem idosos, oficinas que tratam do superendividamento do idoso, oficinas que podem ser apresentadas, por exemplo, em empresas, para sensibilizar os seus funcionários a respeito disso. Então, tem várias ferramentas que o Instituto tem elaborado, que são ferramentas pedagógicas para a conscientização da sociedade. E para chegar no Instituto... Oi? E para chegar no Instituto... Então, nós temos o nosso Instagram, que é Parentalidade Prateada. Nós temos também... Além do Instituto, tem os nossos contatos pessoais, sim, que nós fazemos parte da diretoria. Temos o livro, que foi lançado agora no primeiro semestre. Foi em junho, né, o lançamento do nosso livro. Agosto. Foi em junho? Agosto. Ele finalizou em junho. Isso, lançamos em agosto, que nós lançamos lá no Núcleo Bandeirante, que é praticamente a primeira cidade de Brasília, né? Então a gente escolheu até o local para lançar o livro num restaurante lá no Núcleo Bandeirante, por ter sido, né, o embrião ali de Brasília, né, a cidade livre, né, que era chamada. E nesse livro tem vários autores escrevendo artigos sobre o envelhecimento de várias áreas. Então temos nosso livro, nosso Instagram, toda essa parte, né, da nossa comunicação social para que as pessoas conheçam o Instituto. Doutora Helenita, a gente aqui debatendo o assunto, tanto a doutora Helenita, como também a doutora Carla, a doutora Moniz, a gente fica aqui imaginando, né? Brasília é realmente o centro do poder, onde aqui é tudo mais fácil. Isso fazendo uma comparação com as áreas mais distantes das capitais, de se encontrar soluções, de resolverem problemas e até mesmo das denúncias também acontecerem. Mas num país de tamanho continental, como é que disseminar realmente o que nós estamos abordando aqui, tratando aqui, sobre as pessoas idosas, os direitos que precisam ser respeitados, já que estamos falando aqui para o nosso quadrilátero, como também boa parte também do país, mas é importante que essas políticas públicas, os temas que nós estamos aqui abordando, alcance de fato a conscientização de todos os brasileiros, de alguma forma estão aí nesses nossos municípios, nas nossas áreas rurais, num país de tamanho continental, de grandes diferenças sociais? Olha, a educação, ela é um gap do nosso país, né? Não só nesse tema, mas em tantos outros.
E eu trabalho com formação de profissionais. Nós temos o Instituto Humanizar, que ele é o nosso braço social. Nele nós trabalhamos, nós trazemos mulheres em situação de vulnerabilidade social, formamos elas como cuidadoras de idosos, cuidadoras de pessoas ou de crianças e colocamos ela no mercado de trabalho. Esse braço social, ele nos traz um poder de construção de consciência. Então, eu sou apaixonada, a doutora Carla já teve acesso à nossa equipe, nós tivemos a honra de cuidar do pai dela. E eu sou apaixonada por contratar pessoas sem experiência. Por quê? Porque quando você abre uma porta para uma pessoa sem experiência, essa pessoa ela vem crua. Então, nós temos a oportunidade de trazer a consciência da importância da humanização. Helena está me dizendo que nós precisamos humanizar o ser humano? Exatamente. Nós precisamos trazer a consciência e ensinar a importância de respeitar o direito do outro, de entender sobre o processo de envelhecimento, de entender que nenhum de nós, se tivermos sorte, vamos fugir do processo de envelhecimento. Então, ensinar sobre esse tema, valorizar esse tema, inclusive o Instituto de da Parentalidade Prateada traz o tempo inteiro conscientização. Eu acompanhei uma palestra, uma live da doutora Monize com a doutora Juliana, e que para mim foi extremamente importante, traz pontos que é importante trazer para os outros. Então, nós do setor privado, ensinarmos sobre isso é um caminho, levarmos isso para dentro das escolas é um caminho, inclusive foi o que eu coloquei aqui, né, criar uma cartilha de conscientização para a criança, para o adolescente, para o adulto, disseminar essa informação. Então, o caminho é educar a nossa população, é criar uma cultura forte sobre o envelhecimento. E eu, Helenita, não vejo outro caminho. É a educação, é educar as pessoas, é trazer o humano, é humanizar o processo de envelhecimento, trazendo essa consciência para dentro do núcleo familiar. Doutora Monize, quer dizer, nesse nosso, como foi dito aqui, né, de tamanho, portanto, aí, continental, onde, claro, quando abordamos este tema aqui no centro de Brasília, é evidente que reverbera aqui no nosso quadrilátero, como também, já que o programa, né, está na internet e avança também para várias partes do nosso país. E é evidente que o Brasil está fazendo a sua parte através da senhora, como também da doutora Carla, como também da doutora Helenita, como tantos outros vêm de alguma forma se dedicando realmente aí para essa questão. Agora, como fomentar realmente a nível de Brasil? É evidente que boa parte do país também está nessa luta. Quer dizer, é importante que esse tema, de alguma forma, ele passe também pelos bancos escolares, de alguma forma, mostrando para as crianças a importância dos avós, né? O que eles são, o que eles foram e por que eles estão naquela situação. Quer dizer, é importante trazer, independentemente de idade, este tema para ser debatido e, de alguma forma, conscientizar a sociedade? Sem dúvida. O nosso sonho é que a gente conviva numa sociedade boa para todas as idades. De fato, é imprescindível que esse assunto ele seja introduzido nas escolas, na educação básica. Já existe essa previsão há muitos anos na Política Nacional do Idoso, que foi publicada em 1994, já havia essa recomendação de que na legislação que trata da educação fundamental já houvesse a abordagem sobre questões de envelhecimento e de intergeracionalidade, ou seja, dessa convivência intergeracional. A questão, Walter, que como a doutora Helenita mencionou, também a Carla, não é só abordar o assunto, é abordar de uma forma que seja uma forma que traga um sentido de ressignificação. Eu não posso mais colocar no livro infantil a figura da Dona Benta, porque ela não representa mais a vovó de hoje. Existem avós que estão nesse contexto, mas ele não é mais o estereótipo que representa a grande quantidade de avós de hoje.
aquele estereótipo do idoso encurvadinho, que ainda tem alguns... Com a bengala, em alguns estacionamentos, ele não representa a figura da pessoa 60 mais que para numa placa, numa vaga destinada à pessoa idosa. Então, assim, são os estereótipos que precisam ser revisitados. E por que eu achei interessante você falar sobre a dimensão do país? Porque no último censo, nós identificamos uma discrepância muito grande da expectativa de vida. No DF, nós já alcançamos agora em 2022 a expectativa de 80 anos, né? Nós já alcançamos a expectativa de vida de 80. Em grande parte do norte e do nordeste, só vai alcançar em 2060. Então, assim, o avô de lá é diferente do avô daqui. Provavelmente lá, a pessoa com 50, 60, ela já tem um estereótipo de alguém que tem algum tipo de dependência, de fragilidade, que não é compatível com o idoso que hoje governa o país e as maiores lideranças empresariais do país. Né? A gente vai... Recentemente a gente perdeu o Silvio Santos. Silvio Santos, depois dos 60, ele criou grande parte dos programas que a gente assistiu. Então, o que ele produziu depois dos 60? Os maiores e mais rentáveis produtos que ele e a televisão dele apresentaram foram produzidos depois dos 60. Então, é um idoso diferente, mas é um idoso que também precisa ser respeitado, né? ser incentivado. Então, é importante que a gente possa revisitar os nossos conceitos sobre o envelhecer. E dizer para as pessoas mais jovens que elas têm o direito de escolher como elas querem envelhecer em relação a esses estereótipos. O Estatuto da Pessoa Idosa diz que o envelhecimento é um direito personalíssimo, mas que a sua proteção é social. Então, a gente protege socialmente o direito de envelhecer, mas cada um vai envelhecer do seu jeito. Então, vai ter mulher que com 40 já vai parar de pintar o cabelo e que vai chegar com o cabelo totalmente branco, sem nenhuma intervenção estética. Tá tudo bem. Mas essa ode ao envelhecimento também não pode prejudicar quem quer fazer um botox, por exemplo, porque ela pode envelhecer como ela escolhe. Então, assim, ela pode virar vovó marombeira, mas pode não virar vovó marombeira e querer continuar a ser a vovó benta, tá tudo certo. Então, assim, o que a gente precisa fazer é desconstruir esses mitos, né, que vão falar só se envelhece desse jeito. Isso não existe. São vários tipos de vida adulta, são vários tipos de velhice. E todas essas velhices devem ser cuidadas, devem ser protegidas, devem ser respeitadas. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa abordar sobre isso nas escolas. Muito importante. Pois não, doutora? A gente já tem até um termo, que é o envelhecente. O que é envelhecente? O envelhecente, porque o processo agora da velhice, como eu falei lá no início do programa, ele é um processo agora mais demorado. Antigamente, envelhecia e morria. Hoje não, envelhece. A gente tem no estatuto o 80+, que ele tem preferência aos 60+. Se tem uma fila, tem pessoas com mais de 80, ela tem que ficar na frente dos com mais de 60. Porque eles já são mais preferenciais ainda, porque está se vivendo mais. Então, tem agora a envelhecência, que é o estudo dessa velhice prolongada, desse fenômeno que a gente está vivendo, né? Um fenômeno, uma revolução, o que a gente queira chamar, que é essa velhice que está se prolongando há 30 anos. Porque se, igual a doutora Monize falou, se aqui no DF a gente já alcançou os 80 anos, a geração que está vindo aí, a geração dos filhos dela, que são crianças hoje, se eles cultivarem uma vida saudável, eles vão emplacar fácil os centenários. A gente vai ter logo uma geração, a Licinha aí que está chegando, da doutora Helenita, vai ser centenária, porque essa conscientização que nós temos hoje de que a pessoa com 60+ tem que fazer atividade física de força, ela tem que, porque já tem estudos comprovando que pernas fortes atrasam a demência, e antigamente, eu posso falar aqui dos anos 2000, início dos anos 2000, o que indicava para a pessoa idosa fazer? Hidroginástica e caminhada. Só isso. Vai falar para um idoso puxar ferro na academia, que isso? Vai quebrar os ossos.
Hoje não. Hoje é o contrário, tem que criar força nos membros inferiores, porque já tem estudo que comprova, quanto mais forte as pernas, menos o cérebro sofre. Mais evoluído, assim, mais saudável fica o cérebro. Então, essa geração que está nascendo, que já nasceu, que está jovenzinha, vai crescer com esses conceitos. Eles serão centenários. Então, a envelhecência vai durar aí 40 anos. Com certeza. Roga a Deus que sim. Doutora Moniz. Eu tive uma experiência super interessante esse final de semana. Eu fui para o aniversário de casamento de 50 anos dos meus tios. A festa de bodas de ouro, né? E tinha uma foto lá na mesa dos meus tios casando há 50 anos com os meus avós. E a minha avó parecia que já estava bem velhinha. Então, assim, eles estavam casando, parecia que minha avó estava velhinha. Eu falei, gente, mas a vovó tá tão velhinha nessa foto. Aí eu falei, gente, quantos anos a vovó tinha quando o tio nasceu, né? Quando o tio casou? Ela só tinha 47 anos. Nossa. O meu avô era vovô. Parece do jeito que eu nasci, que ele morreu, ele estava naquela foto. Então, assim, realmente não se envelhece mais como antes. Eu tô com 44, a minha avó tava com 47 na foto e eu falei, mãe, eu tô parecendo a vovó. Porque, assim, a gente, esteticamente, não que seja uma questão de beleza, mas uma questão de autocuidado, a gente vive um envelhecimento muito diferente. Né? Então, assim, era uma senhora que estava com uma roupa bem velha, assim, um vestidão, com anágua, um rosto, assim, com cabelo para trás, assim, um estereótipo, como se ela estivesse falando assim, 47, eu já tô bem velhinha, eu não preciso passar nem batom. Então, assim, um jeito bem diferente de envelhecer. E é o que a Carla está dizendo, né? A ideia é que a gente possa se apropriar da vida enquanto ela está nas nossas mãos. Né? Porque tem gente que morre antes de ser sepultado, né? Já falou certo. E que sorte a gente vai ter de envelhecer, que vai ser uma sorte. Então, assim, a gente tem que alcançar mesmo esse envelhecimento com dignidade, com perseverança, com amor, com afeto, com tudo, porque vai ser uma sorte. Quantas pessoas partem antes? Doutora Helenita, quer dizer, diante do que nós estamos aqui abordando, é evidente que a senhora também busca conhecimentos de outras culturas, e cada cultura tem, portanto, o seu tratamento com a sua pessoa idosa. Mas vamos pegar aqui a cultura americana, a europeia. Quer dizer, nós estamos muito distantes em termos de... que na Europa me parece que já tem, inclusive, lá um movimento em que as pessoas, numa determinada idade, elas próprias deixam os filhos e, junto com mais duas, faz uma espécie de uma república ali entre as pessoas, alugando ali um apartamento, cada um tem ali o seu dever. Quer dizer, é uma cultura que só acontece lá, ou ela de alguma forma também caminha para acontecer aqui? Caminha para acontecer aqui. Inclusive, eu recebi recentemente, vários amigos me mandaram um lar, tá? Um lar bem disruptivo, com cinema. A senhora viu, doutora Moniz, doutora Carla? Não foi no DF, acho que foi São Paulo. Eu vi. Isso. Eu vi. Com cinema, um casal criou um modelo disruptivo de lar. Então, foge desse perfil de lar para doentes. Uhum. Entende? Por quê? Porque na Europa e nos Estados Unidos, é exatamente o que o senhor colocou. As pessoas se preparam financeiramente e para esse momento. Por quê? Porque eles vão na consciência lá fora, a qualidade de vida que eles buscam, eles vão ter nesses lugares, né? Mais uma vez, voltando sobre a convivência social, a gente, na idade produtiva que a gente vive hoje, os nossos momentos de lazer, a gente sai com os amigos, né? Uhum. Imagina morar com os amigos. Olha que delícia. Né? Olha que incrível. Eu, particularmente, só sou sócio dos meus amigos. Então, eu trabalho muito e eu falei, não, já que eu tenho pouco tempo, eu vou ser só dos meus amigos. Cada reunião é um encontro de amigos. Então, imagina você morar com seus amigos. Olha que delícia, olha que incrível. Olha que meio maravilhoso de envelhecer. Né? Então, as pessoas lá fora fazem isso. E tem chegado no Brasil alguns modelos, tá? Está chegando, inclusive, em Brasília, um lar só para pessoas saudáveis.
E aí, saudáveis, e aí eu vou completar. Algumas pessoas que têm até um diagnóstico como hipertensão, diabetes, mas que têm 100% de autonomia. Então, não tem nenhuma doença crônica, não tem nenhuma neurodegenerativa progressiva, por exemplo, que traz uma necessidade maior. Então, são pessoas totalmente orientadas, conscientes, com a estimativa de vida lá em cima, e que essas pessoas estão procurando grupos, lares que seguem esse modelo. Que é realmente a manutenção, tem ali uma equipe multidisciplinar, mas não são pessoas dependentes fisicamente, não. Ela busca a segurança de um espaço, inclusive, o custo-benefício que é viver ver nessas repúblicas, né? Mas elas são totalmente autônomas. Então, esse modelo já chegou no Brasil. E em Brasília está chegando. Já chegou em São Paulo. E em Brasília está chegando. Isso pode ser chamado de conscientização positiva, doutora Moniz? Ah, com certeza. Infelizmente, ainda é uma ideia, uma possibilidade para pessoas que têm recursos financeiros. Né? Então, como a doutora Lenita mencionou, né? Ao longo da nossa vida, a gente também precisa pensar nisso, né? Do custo de ter uma vida longa. Existe um custo envolvido nisso. Mas cremos que, à medida que a gente vai tratando desse assunto com mais normalização e vai regulamentando melhor essa questão dos cuidados, vai distribuindo melhor essas atividades, inclusive ao longo da vida, né, trazendo melhores condições para a vida adulta, para que, por exemplo, no caso do Alzheimer, a gente poderia evitar aí 10%, salvo engano, entre 10% e 15% do Alzheimer, se a gente evitasse a perda auditiva na meia-idade. Então, se eu tenho uma pessoa que está com um problema auditivo na meia-idade e faço uma intervenção nessa idade, eu já diminuo o risco do Alzheimer ao longo do envelhecimento. Então, assim, eu creio que quando essa conscientização ela for realmente em todos os níveis, esses processos vão baratear, porque eles vão ser acessíveis, né? Como tudo, como toda tecnologia nova, que com o passar do tempo acaba se tornando mais acessível. Hoje ainda é uma prática voltada para pessoas que têm uma condição financeira melhor, mas nós cremos que aos poucos, e aí a gente vai dando os nossos jeitinhos, né? Criando espaços, condomínios de pessoas que querem envelhecer juntas, às vezes sem toda uma estrutura social, de lazer, mas que um cuida do outro, um vizinho cuida do outro. Isso já é uma coabitação coletiva, né? Isso já é uma habitação coletiva, já é um espaço de proteção. Infelizmente ainda temos, né, doutora Carla, não só Brasília, como também em várias partes do nosso país, aquele preconceito, né, contra a pessoa idosa, principalmente um caso que está sempre aí sendo denunciado, são justamente aí o despreparo de alguns motoristas, não são todos, não vamos generalizar, que às vezes passa direto, mesmo com a pessoa idosa ali sinalizando que quer embarcar naquele coletivo, o motorista é inconsciente, que ainda não está devidamente preparado, passa reto, e isso magoa muito, deixa muito entristecido, portanto, aí a pessoa que se vê praticamente se sentindo, atacada, portanto, nos seus direitos. Quer dizer, é evidente que muita coisa já melhorou de muitos anos para cá, né? Mas precisa melhorar mais ainda, né, doutora Carla? Sim, precisa. E o que precisa mesmo é dessa conscientização coletiva, porque esse motorista que ele passa direto por uma pessoa idosa que está acenando para entrar no ônibus, ele tem que imaginar que se ele tiver sorte, ele vai envelhecer. Sim. Se ele tiver sorte, ele envelhece. Então, ele tem que ter essa conscientização de que ali é o futuro dele, então que ele tem que respeitar. Teve um caso emblemático aqui em Brasília, eu não me recordo se foi esse ano, que uma neta queria alugar um imóvel e a avó foi ser a fiadora dela, foi. E por a avó ter 70 a mais, a imobiliária não aceitou, porque falou que ela tinha mais de 70 anos e tudo, e eu vi isso na mídia, né, a revolta da avó, da neta, porque era uma mulher aposentada, lúcida, orientada,
A imobiliária achou por bem, não pode, porque a senhora tem mais 70 anos. Tipo, querendo falar na cara dela, só tem mais 70, só vai morrer logo, então não pode ser fiadora. Né? É assim, uns absurdos que essas pessoas que cometem esse etarismo, elas esquecem que o envelhecimento é inerente a todos. E que se a gente conseguir, a gente vai chegar lá. Mas, como é até o título de um livro, de uma... que agora é desembargadora, né, Andréa Pachá, que velhos são os outros. As pessoas sempre têm essa ideia, não, velho é o outro, né? Velho é o outro, minha mãe não é velha, velho é o outro. E, né, sempre essa consciência, assim, de que não é o velho, que é o outro que é velho. Então, a gente precisa realmente mudar isso por meio das escolas, né, trazendo, como foi bem falado aqui, dentro das escolas, essa conscientização para poder propagar, né, que o envelhecimento pertence a todos. Todos nós que estamos aqui estamos envelhecendo. Perfeito. Bom, como nós já estamos caminhando já para fechar o programa, o debate está bom, né, doutor? O tempo está passando rápido. Passou muito rápido, Walter. Eu tenho aqui as manchetes do nosso jornal, Jornal da Justiça, que entra no ar daqui a pouco, às 18 horas. Peço licença às senhoras para trazer aqui as manchetes, que a redação já nos encaminhou. E em seguida nós vamos retomar o nosso debate. É rápido. Então vamos lá. Supremo Tribunal Federal decide que retomada da atividade do X depende do pagamento integral das multas que foram aplicadas à rede social. O Supremo reafirma entendimento de que é inconstitucional o uso de recursos públicos para promover comemorações ao golpe militar de 64. STF rejeita recursos dos policiais militares condenados pela morte do pedreiro Amarildo de Souza em 2013. Polícia Federal prende preventivamente a primeira-dama de João Pessoa por aliciamento violento de eleitores. E ainda o projeto ambiental do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a formação profissional de jovens e adolescentes do sistema socioeducativo. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, dia 30 de setembro, começa logo mais às 18 horas. Pois bem, então vamos nós, já que temos 14 minutos, vamos dividir aqui o tempo, né, doutora Monize? E fique à vontade com 3, 4 minutos para as considerações finais. De repente, não foi colocado aquilo que as senhoras gostariam, por que não perguntou aquele assunto que eu queria tanto falar? Eu começo com a senhora, doutora. A senhora, doutora Monize. Bom, eu quero deixar então um convite para a sociedade, para todos os ouvintes, para que ele possa se observar, né, enquanto alguém que envelhece. Às vezes a gente imagina que esse desafio está bem longe de nós, mas ele está muito perto. Se não é você que envelheceu, é um parente seu. E é importante que a gente se responsabilize para ser a resposta para esse tempo. Durante muito tempo, a gente se omitiu nesse debate. O Brasil, ele se intitulava um país de pessoas jovens. Durante muito tempo, a gente se enxergou como um país de futuro. E o futuro chegou. Chegou a hora da gente adaptar o nosso olhar às necessidades das pessoas que estão envelhecendo e que inclui nós, né? Que nos inclui. Nós também estamos envelhecendo. Então, é um convite mesmo para que a gente possa se responsabilizar para fazer parte da construção de uma sociedade que seja acolhedora, que seja inclusiva para todas as idades. E isso é uma reflexão que eu não volto só para as pessoas que envelhecem, é para as pessoas que estão fora dessa idade. Às vezes a gente vai fazer uma palestra para um grupo de pessoas 60 a mais, e eles falam assim: doutora, maravilhoso, eu assim, estou muito feliz de saber de tudo isso, mas a senhora pode falar isso para os meus filhos? Porque não adianta só a gente empoderar as pessoas que estão ali nessa faixa etária, se quem está perto não está preparado para respeitar quem quer falar, né? Então, a ideia é que a gente possa, de fato, permitir a fala, tirar da invisibilidade, permitir que essas pessoas continuem fazendo a gestão da sua própria vida, dos seus recursos, da sua vida financeira, mas também da sua vida emocional, da sua vida matrimonial, que ela possa continuar se sentindo dona das suas decisões.
Então, esse é o meu apelo. E eu quero dizer que o Instituto, que a gente fundou recentemente, né, nos últimos 2 anos a gente tem trabalhado muito, ele tem essa ideia de trabalhar a ressignificação do envelhecimento. Como a doutora Helenita mencionou, nós não vamos mudar a nossa sociedade se a gente estiver fazendo as mesmas escolhas. Então, trazer compreensão para o processo do envelhecer, equipar as próximas gerações para esses desafios, ressignificar as relações intergeracionais, trazer essa reflexão pedagógica para todas as faixas etárias, vai permitir que a gente seja realmente alguém que contribui para a dignidade do envelhecimento. E o Instituto quer colaborar com essa nova etapa do Brasil. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui e estou à disposição. Pois não. Doutora Helenita, também, por favor, os 3 minutos. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço nas minhas formações, que é: qual idoso você vai ser? E as pessoas ficam reflexivas sobre, como se... como eu vou saber? A maioria das religiões, as principais delas falam muito sobre a lei da colheita, né? Sobre você só pode colher aquilo que você plantou e etc. Inclusive, é uma das leis de Newton, né? E hoje, a doutora Moniz, inclusive, trouxe isso. As suas escolhas de hoje, né? A forma como você forma consciência no seu filho, sobre alimentação, sobre atividade física, sobre padrão de sono, sobre ingesta hídrica, tudo isso, essa mentalidade, o seu comportamento contribui para que ele seja um adolescente saudável, um adulto saudável, porque ele é uma esponjinha, né? Os nossos filhos, eles absorvem todos os nossos comportamentos e os nossos filhos, inclusive, eles não seguem conselhos, eles seguem exemplos, eles seguem passos. E nós temos o poder de influenciá-los nisso, porque é a base, é o que eles estão aprendendo agora, que eles vão levar para dentro dos lares quando eles forem os pais de família. E nós, na idade adolescentes, nós como adultos, as nossas escolhas, as nossas ações determinam que tipo de idoso nós vamos ser. Nós precisamos trabalhar em nós a consciência de que somos essa população que está envelhecendo. Somos os idosos de amanhã. E o que nós estamos fazendo por nós, por esse idoso de amanhã, hoje? Porque essas escolhas que nós fazemos hoje são determinantes para o idoso que nós seremos. Então, nós precisamos tomar consciência, e essa é a pergunta que eu quero deixar hoje. Que tipo de idoso você vai ser? Quais as escolhas você tem feito hoje e que você olha para frente, com base nelas, qual idoso você vai ser? Ou você encontra tempo de cuidar da sua saúde, ou você não tem escolha e terá que cuidar da sua doença. Então, eu agradeço a oportunidade, foi uma honra estar aqui e eu também sigo à disposição. Doutora Carla, também uns 3 minutos para as considerações, por favor. Primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você e com as minhas amigas aqui, que eu posso falar que são amigas, doutora Moniz, doutora Helenita. Então, assim, foi uma tarde de aprendizado, de conversa, que fluiu tão rápido que a gente nem percebeu o tempo passar. E reforçar que a dignidade não envelhece, que nós temos que preservar a nossa dignidade enquanto criança, adulto, velho, e lutar por ela, fazer valer os nossos direitos. E não só agora no outubro, que é dedicado, né, amanhã, o Dia Internacional da Pessoa Idosa, não só no outubro, não só no Junho Violeta, que é o mês de conscientização contra a violência à pessoa idosa, e que seja uma prática de sempre, não só nesses momentos pontuais. A gente está saindo agora do Setembro Amarelo e a gente não falou aqui a respeito do alto índice de suicídio que tem entre as pessoas idosas. Então, é notificado isso, são muitas pessoas idosas que tiram a própria vida por solidão, por dívida, por vários motivos. Então, o suicídio entre idosos, ele existe, ele é grande. Então, assim, a gente está saindo agora do Setembro Amarelo, entrando no outubro, 1º de outubro, dedicado a Dia Internacional, né, que foi estipulado pela ONU.
da pessoa idosa, então que esses momentos eles se tornem presentes sempre. Muito, muito bacana o convite que vocês fizeram aqui da Rádio Justiça de nos trazer aqui para falar essa tarde sobre o envelhecimento, sobre manter a dignidade, manter as redes de apoio e tudo. E lembrando aqui que eu estou terminando o meu mestrado em gerontologia na Católica, e lá na Católica nós estamos com uma pesquisa que versa quem cuidará de nós em 2050, desafios e oportunidades das políticas de cuidados de longa duração no Brasil e Portugal. Tendo em vista que em 2050 nós seremos 1/4 da população, as pessoas idosas serão 1/4 da população, essa pesquisa, ela delimita os programas e políticas de cuidados aos diferentes cenários de velhice e envelhecimento. Essa pesquisa está sendo feita aqui no Brasil e em Portugal por meio de questionários eletrônicos, e o objetivo é investigar na década do envelhecimento saudável, que é de 2020 a 2030, e para 2050, bem como os desafios e oportunidades das políticas de cuidados continuados e de longa duração no Brasil e Portugal. Esse grupo de estudo é coordenado pelo professor Henrique, que eu tenho a honra de ser aluna dele no mestrado, né, meu orientador, e nós estamos nessa pesquisa com esse tema tão bacana, né? Quem cuidará de nós em 2050? Pois não, doutora Moniz. A Carlinha falou uma coisa, eu quero fazer essa interrupção aqui, Carlinha. Sim, à vontade. Você falou sobre outubro, né? Que a gente não pode falar sobre isso só nesse outubro. Esse outubro, em especial, ele é muito importante para a pessoa que envelhece, porque semana que vem a gente tem eleições. E o voto dessas pessoas é importante. Então, quando as pessoas forem votar no DF, não, mas nos estados, sim, levem em consideração as políticas que são apresentadas ao envelhecimento, porque nós precisamos levar essa pauta para um patamar de urgência no Brasil. Está muito bom. Eu só quero deixar também aqui não sei se um recado, uma mensagem, que o que a gente sente na pele depois que a gente passa dos 60 é que a pessoa idosa fica meio que invisível. Ou seja, eu reparo que andando nas áreas mais movimentadas aqui de Brasília, um gesto simples, ou seja, aquele pessoal que entrega panfleto, principalmente quando o panfleto é chamando as pessoas para financiarem os seus imóveis, quando eles veem que é idoso, eles pula a fila e entrega para outro que é realmente o mais novo. Então a gente deixa um recado para não subestimar as pessoas idosas, que de repente a pessoa idosa quer comprar um imóvel para um neto, para alguém, e a pessoa sai ali entregando o panfleto, pula aquele ali, então de repente está perdendo um grande negócio, não é? Com certeza, com certeza, Walter, com certeza. Doutora Moniz, foi um privilégio receber a senhora mais uma vez. E como foi dito aqui, né, não vamos esperar o 1º de outubro para voltarmos a falar sobre o tema. Vamos falar mais vezes, os microfones vão estar sempre abertos aqui, prontos para que possamos avançar neste ponto. E agradeço muito a senhora pela atenção. Eu que agradeço, muito obrigado, foi uma tarde muito suave. Muito obrigado. Doutora Carla, da mesma forma, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui podendo dar voz a quem às vezes não tem voz. Com certeza. Doutora Helenita, também, muito obrigado pela atenção, e vamos esperar que, quando a senhora estiver aqui mais uma vez, já tenhamos, pelo menos, a herdeira já prontinha também para estar aqui do lado, também acompanhando a mamãe, dando a entrevista. Tá bom, doutora Helenita? Pode deixar, vai ser uma honra. Obrigada mais uma vez. Tá certo. E assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Sou Walter Lima, fiz a ancoragem, portanto, aqui do nosso debate, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo da Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.